As 13 meditações estoicas mais poderosas para resolver quase todos os seus problemas. Imagine acordar todos os dias com a mente já tomada por preocupações, responsabilidades e cobranças. O mundo moderno parece ter se tornado um campo de batalha invisível, onde cada notificação é um chamado para a distração, cada expectativa é um peso e cada erro é tratado como uma sentença irreversível. É nesse cenário de ruído constante que as meditações estoicas surgem como um escudo silencioso, uma arma secreta que não depende de circunstâncias externas, mas da disciplina de olhar para dentro e dominar a própria mente. O que você vai encontrar aqui não é uma teoria distante, nem frases prontas para serem repetidas sem reflexão. São pensamentos que nasceram do silêncio de um imperador romano, que escrevia apenas para si e que sobreviveram séculos porque carregam uma força tão atual quanto no dia em que foram registrados. O mais surpreendente é perceber que esses escritos nunca foram feitos para o público. Eram conversas privadas, quase confissões pessoais. E talvez seja exatamente isso que lhes dá tanto poder. Quando você mergulha nessas palavras, não está apenas ouvindo filosofia antiga, está escutando a mente de alguém que comandava legiões, que enfrentava guerras, pestes, conspirações e, mesmo assim, precisava aprender a controlar o próprio coração. Isso nos mostra algo essencial. Não importa o tamanho do império que se governa, a maior luta de todas sempre acontece dentro de nós. O que realmente prende o homem não são as correntes externas, mas os pensamentos mal conduzidos. Por isso, cada meditação estoica é como uma chave, não uma chave para abrir portas de palácios, mas para destrancar as prisões invisíveis que nós mesmos criamos. Agora, imagine aplicar essa mesma clareza aos seus problemas atuais. Ansiedade, procrastinação, medo de fracassar, dificuldade em lidar com críticas, falta de foco, todos esses obstáculos que hoje parecem intransponíveis foram enfrentados em essência pelos antigos estoicos. E a maneira como eles responderam continua válida, porque a natureza humana não mudou. O rosto mudou, a roupa mudou, a tecnologia mudou, mas a mente continua desejando o que não controla e se ferindo com aquilo que projeta. Esse é o ponto onde as meditações se tornam não apenas palavras bonitas, mas ferramentas práticas. Cada uma delas é como um mapa que aponta para uma saída de labirintos mentais que aprisionam milhões de pessoas hoje. Ao longo desta jornada, você vai perceber que não está sozinho em suas lutas. Os mesmos dilemas que você enfrenta já foram escritos em páginas antigas. Você vai sentir que a sua vida não é um caos isolado, mas parte de um padrão humano que pode ser compreendido, domado e transformado em força. Essa é a promessa que carrega cada linha que será explorada daqui para frente. E é nesse espírito que chegamos à primeira grande meditação, talvez a mais dura e libertadora de todas. Se você realmente deseja vencer a sensação de estar desperdiçando sua vida, se busca um antídoto contra a procrastinação que consome seus dias e rouba sua energia, é aqui que começa o caminho. Porque a primeira chave que Marco Aurélio deixou é uma lembrança implacável e, ao mesmo tempo, profundamente libertadora. O tempo é o único tesouro que você possui, e cada instante que se perde nunca mais retorna. O tempo é o recurso mais precioso que existe, e ainda assim é o mais desperdiçado pela maioria das pessoas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que cada minuto é como um grão de areia que escorre em uma ampulheta que não pode ser virada novamente. Quando você compreende isso profundamente, percebe que a vida não é curta, mas sim frequentemente mal administrada. Quantas horas são consumidas em discussões sem sentido, em preocupações com o que não se pode controlar, em distrações que sugam a atenção sem dar nada em troca.
Essa é a primeira meditação estoica que pode mudar radicalmente sua forma de viver. Reconhecer que o tempo não é apenas um bem valioso, mas o único bem que, uma vez gasto, jamais será recuperado. É fácil cair na armadilha de acreditar que se pode adiar sonhos, que amanhã será o dia certo para começar aquele projeto, para mudar de hábito, para cuidar da saúde, para buscar aquilo que realmente importa. Mas o amanhã não existe, ele é apenas uma ideia, um fantasma da mente. A única realidade é este instante. E quando você posterga continuamente, está cometendo um roubo contra si mesmo, retirando da sua vida a chance de florescer agora. A procrastinação não é apenas um hábito inofensivo, é um inimigo silencioso que devora sua existência. Os estoicos sabiam disso e por isso se lembravam a cada manhã de que o dia poderia ser o último. Essa consciência não era motivo de desespero, mas sim de foco absoluto. Se você acordasse hoje com a certeza de que não viveria até amanhã, o que faria de diferente? Talvez abraçasse alguém com mais intensidade, talvez dissesse palavras que há muito tempo guarda em silêncio, talvez tivesse a coragem de enfrentar aquilo que vem evitando. Essa é a força do pensamento estoico sobre o tempo. Não esperar a morte como um terror, mas usá-la como um lembrete constante de que cada instante precisa ser vivido de forma íntegra. Isso não significa viver em ansiedade ou em correria, mas viver de forma consciente, escolhendo com clareza onde colocar sua energia. A mente moderna está sempre ocupada, mas raramente presente. É comum estar no trabalho pensando em casa, estar em casa pensando no trabalho, estar no presente ansiando pelo futuro ou remoendo o passado. E assim, o tempo se perde duas vezes, no instante que escorre e no instante que não foi aproveitado. O treinamento estoico consiste em resgatar a atenção para o agora e perguntar a si mesmo: isso que estou fazendo agora é digno do meu tempo, que é a única moeda da minha vida? A resposta a essa pergunta é um divisor de águas. Se for sim, continue com disciplina. Se for não, corte pela raiz, porque nada é mais valioso do que a vida em si. Quando você assume essa perspectiva, muda também a forma como lida com o mundo. As críticas dos outros já não roubam tanto espaço, as comparações já não têm tanta força, porque você entende que gastar tempo com o julgamento alheio é como atirar ouro no lixo. A busca por aprovação se dissolve quando se percebe que a única aprovação que realmente importa é a da própria consciência. É isso que dá ao homem estoico a serenidade que impressiona. A clareza de que cada dia é uma oportunidade única e de que desperdiçá-lo é um erro que jamais poderá ser corrigido. Se você olhar agora para a sua vida e perceber que perdeu tempo com coisas pequenas, não caia na armadilha da culpa. Os estoicos não usavam o passado como prisão, mas como mestre. O que foi perdido não pode ser recuperado, mas pode ser usado como lembrete para que o próximo instante seja vivido de maneira diferente. A verdadeira liberdade começa quando se entende que, a cada segundo, você pode escolher o rumo da sua energia. E se escolher bem, sua vida inteira muda. Essa é a primeira chave, o primeiro despertar. Tratar o tempo como o bem mais sagrado. Se fizer isso, já terá dado um passo gigantesco para resolver problemas que parecem insolúveis. Porque grande parte das dificuldades que enfrentamos nasce não da falta de capacidade, mas do desperdício daquilo que temos de mais valioso, a atenção plena no agora. A mente humana tem uma tendência quase automática de buscar controlar o incontrolável. É como tentar segurar o vento nas mãos ou impedir que a noite caia. Epicteto já advertia que a raiz do sofrimento está em confundir aquilo que depende de nós com aquilo que não depende. Essa é a segunda meditação estoica e talvez uma das mais práticas de todas.
aprender a dividir a vida em dois territórios, o que está dentro do seu domínio e o que está fora. Dentro do seu domínio estão seus pensamentos, suas escolhas, suas ações e sua atitude diante do mundo. Fora dele estão a opinião dos outros, as circunstâncias imprevistas, os acidentes da vida, as reações externas. Quando você mistura esses dois campos, gera frustração. Quando aprende a separá-los, ganha poder real. Quantas vezes você se pegou gastando energia com algo que jamais poderia controlar? A reação de alguém diante do que você disse, a injustiça cometida por terceiros, a oscilação do mercado, até mesmo o clima. Esses elementos, por mais que você tente influenciá-los, não respondem ao seu comando. No entanto, cada minuto gasto em preocupação com eles é um minuto a menos investido no que você pode de fato mudar. É como um guerreiro que entra em batalha e, em vez de empunhar sua espada, decide gritar contra a tempestade. A tempestade não muda, mas ele perde tempo e força. Os estoicos desenvolveram esse filtro como uma espécie de arma mental. Sempre que um problema surgia, perguntavam: "Isso depende de mim?" Se a resposta fosse não, não merecia preocupação. Se a resposta fosse sim, a energia deveria ser aplicada de imediato. Essa divisão parece simples, mas exige disciplina, porque a mente sempre tenta escapar para aquilo que não controla, como se buscasse justificativas externas para seus próprios erros. Quando você começa a aplicar essa prática, percebe algo libertador. 80% da sua ansiedade desaparece porque nunca foi fruto do presente, mas de uma luta contra coisas incontroláveis. Na vida moderna, esse princípio é ainda mais urgente. As redes sociais amplificam a sensação de precisar controlar a imagem que os outros têm de você. Mas pense bem, a interpretação alheia é um território externo que nunca estará sob o seu comando. Você pode agir com honestidade, pode buscar clareza, mas o julgamento final será sempre do outro. Sofrer por isso é como tentar mudar a cor do céu com a força da vontade. Já o que está no seu domínio, sua disciplina em produzir, em falar com integridade, em agir conforme seus valores, esse é o espaço onde cada esforço vale a pena. Imagine a paz de acordar e se perguntar: o que depende de mim hoje? Essa pergunta funciona como um mapa para a vida diária. Se o trânsito está lento, não adianta perder-se em raiva, mas sim usar o tempo para refletir ou aprender algo. Se uma pessoa reage com agressividade, você não controla o tom dela, mas controla o seu silêncio ou sua firmeza em responder sem perder a razão. Essa mudança de perspectiva não apaga as dificuldades, mas muda a forma como você atravessa cada uma delas. É importante entender que esse controle interno não significa passividade diante do mundo. O estoico não é alguém que cruza os braços e aceita qualquer coisa, mas alguém que escolhe suas batalhas com sabedoria. Ele não luta contra o inevitável, mas coloca toda a sua energia no que pode realmente ser transformado. Essa concentração de esforço é o que gera resultados extraordinários, porque elimina o desperdício de energia mental. Ao invés de se dividir em 1000 preocupações, o homem treinado no estoicismo foca em poucos pontos decisivos e os domina com força total. Se hoje você sente que sua vida é um mar de ansiedade, comece por esse princípio. Pergunte-se sempre: estou lutando no campo certo? Se a resposta for não, solte essa corrente invisível e volte sua atenção para o que pode ser mudado. Isso é mais do que uma filosofia, é um estilo de vida que fortalece a mente, afia o caráter e dá serenidade em meio ao caos. É o exercício de lembrar que, enquanto o mundo gira fora do seu alcance, você pode governar o império mais importante de todos, o seu próprio espírito. Existe um veneno silencioso que corrói a mente humana mais do que qualquer dor física: a antecipação do sofrimento.
Quantas noites já foram perdidas por imaginar desfechos catastróficos que nunca aconteceram? Quantas vezes o coração disparou, o estômago se fechou e o corpo se armou para batalhas que existiam apenas no território das ideias? Essa é a terceira meditação estoica e talvez uma das mais libertadoras. Entender que a dor antecipada quase sempre é pior que a dor real. O homem multiplica seus sofrimentos não pelo que vive, mas pelo que teme viver. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a mente tem a tendência de aumentar sombras até que se transformem em monstros. Epicteto ensinava que não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles formam sobre elas. Esse princípio se revela com clareza quando olhamos para a ansiedade moderna. Antes mesmo que algo aconteça, o pensamento já constrói cenários de fracasso, de humilhação, de perda. Cada detalhe é imaginado em cores tão vivas que o corpo acredita estar vivendo a ameaça no presente. O cérebro não diferencia aquilo que realmente ocorre daquilo que é intensamente projetado. É por isso que a antecipação causa tanto desgaste. Na prática, você sofre duas vezes. Sofre antes pelo medo e sofre depois, caso realmente aconteça. Muitas vezes, descobre-se que a realidade foi muito menos dolorosa do que o ensaio mental produzido pela imaginação. O inimigo, então, não é o acontecimento, mas a mente desgovernada que insiste em viver no futuro como se fosse uma premonição inescapável. Essa percepção muda completamente a forma como você encara os problemas. Quando aprende a identificar esse mecanismo, você ganha a chance de parar o ciclo antes que ele destrua sua paz. Quantas preocupações do passado realmente se concretizaram? Se olhar com sinceridade, perceberá que a maioria evaporou sem nunca acontecer. Isso revela o quanto da sua energia foi desperdiçada em batalhas inexistentes. É como se você estivesse constantemente treinando para uma guerra que jamais virá, gastando todas as forças em inimigos imaginários. O estoico sabe que o medo é um profeta mentiroso e por isso não lhe dá mais crédito do que merece. Ele não ignora os riscos, mas se recusa a viver duas vezes a mesma dor. O antídoto para esse ciclo está em trazer a mente de volta ao presente. Em vez de se perder em hipóteses, a pergunta deve ser: o que está realmente acontecendo agora? Se não há perigo no instante, não há motivo para sofrer. Se existe algo que pode ser feito, faça. Se não pode ser feito, aceite. Essa lógica simples é difícil de aplicar, porque a mente viciada em antecipação sempre busca novas narrativas de ameaça. Mas com prática diária, você consegue domesticar essa tendência. O segredo não é eliminar os pensamentos, mas aprender a não acreditar em todos eles. Pense em como sua vida mudaria se você vivesse apenas o que acontece e não o que poderia acontecer. As noites seriam mais tranquilas, o corpo mais leve, a mente mais clara. Essa não é uma promessa vazia, mas um treino real. A cada vez que um medo antecipado surgir, pergunte-se: estou diante de uma dor real ou apenas diante de um fantasma? Essa pergunta é como uma espada que corta a névoa do pensamento e revela o que de fato existe. Os estoicos não negavam a dor, mas a colocavam em seu devido lugar. O sofrimento real pode ser enfrentado com coragem, mas o sofrimento imaginário precisa ser desmascarado. Se você aprende a diferenciar os dois, descobre que grande parte da sua angústia não tem fundamento. É como acordar de um pesadelo e perceber que estava lutando contra nada. E quanto mais cedo despertar, mais cedo recupera sua paz. Essa meditação é uma lição contra o auto-engano. Ao invés de se deixar escravizar por cenários futuros, você aprende a viver apenas o que se apresenta. E, paradoxalmente, quando chega a hora da verdadeira dor, você estará mais forte, porque não terá se desgastado em batalhas ilusórias.
Essa é a sabedoria de sofrer menos. Não multiplicar as dores pelo medo, mas enfrentá-las com a dignidade de quem vive apenas o presente. A vida é feita de milhares de situações que nos puxam para todos os lados, e a maior parte delas não tem qualquer importância real. O olhar de alguém, a crítica maldosa, a comparação injusta, a opinião passageira que chega como uma flecha. É aqui que surge a quarta meditação estoica, uma das mais poderosas para o mundo atual: a arte da indiferença ativa. Ela não significa apatia nem frieza, mas sim o domínio de escolher de forma consciente aquilo que merece a sua atenção e aquilo que não deve consumir nem um segundo da sua vida. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não se deve ser arrastado pela maré de opiniões alheias, mas manter-se como uma rocha firme no meio do oceano. Essa postura é o contrário da reação automática que domina a maioria das pessoas. Quantos se perdem em debates inúteis nas redes sociais? Quantos se deixam consumir por comentários anônimos ou palavras lançadas sem peso? O homem que se permite ser guiado por cada provocação externa perde sua força interior. Ele não é dono de si, é escravo daquilo que outros decidem jogar em seu caminho. A indiferença ativa é como um escudo invisível. Não se trata de ignorar tudo, mas de avaliar com clareza se algo está dentro ou fora da sua esfera de valor. Quando alguém o critica de forma injusta, você pode reagir com raiva e perder energia, ou pode enxergar que essa opinião não altera sua essência e que, portanto, não merece espaço em sua mente. Esse ato de escolha consciente é libertador. É como decidir quais convidados podem entrar em sua casa. Os pensamentos externos batem à porta, mas você é quem decide se abre ou não. No entanto, muitos confundem indiferença com fraqueza. Pelo contrário, ela é uma das maiores provas de força. Qualquer pessoa pode explodir em fúria ou se corroer em ressentimento. O difícil é olhar para o ataque e decidir que ele não tem poder. O estoico não é indiferente por desinteresse, mas por sabedoria. Ele não gasta munição com alvos que não têm valor. Essa postura cria um espaço de liberdade interior que nada e ninguém pode violar. No mundo moderno, isso é um remédio urgente. Redes sociais criaram um campo de batalha onde todos se sentem no direito de atacar, comparar, julgar. Se cada palavra recebida fosse levada a sério, viveríamos permanentemente em guerra. A indiferença ativa corta esse ciclo. Você deixa de ser reagente ao caos e passa a ser seletivo, focado. Isso não significa não se importar com nada, mas aprender a cuidar daquilo que realmente importa: sua conduta, seus valores, suas ações. Epicteto dizia que as coisas têm o valor que damos a elas. Se não damos valor, elas não têm poder sobre nós. Esse é o coração da indiferença ativa. Imagine como seria viver sem carregar o peso das críticas sem fundamento, das comparações irrelevantes, das disputas pequenas que não levam a lugar algum. Sua energia poderia ser direcionada para o que constrói, para aquilo que eleva, para o que realmente traz sentido. É isso que os estoicos chamam de viver em conformidade com a razão. A prática exige disciplina. No início, a mente vai querer reagir, vai buscar se defender, vai criar respostas. Mas pouco a pouco você aprende a reconhecer o jogo e simplesmente não jogar. Essa atitude não o torna frio, mas poderoso. O verdadeiro domínio não está em vencer todas as batalhas externas, mas em não permitir que elas roubem sua paz. A indiferença ativa é essa arma silenciosa que separa o sábio do homem comum. O primeiro escolhe, o segundo é arrastado. Quando você aplica essa meditação, descobre que sua vida se torna mais leve. As coisas que antes tiravam seu sono agora parecem pequenas demais para merecer tanta atenção.
O barulho do mundo continua, mas dentro de você reina silêncio e clareza. É nesse estado que a verdadeira liberdade nasce, quando você decide o que merece sua energia e o que não passa de ruído. Os estoicos acreditavam que o homem não é apenas um ser isolado, mas parte de algo muito maior. É nesse ponto que surge a quinta meditação: tornar-se um cidadão do mundo. Essa ideia, conhecida como cosmopolitismo estoico, traz uma visão transformadora para muitos problemas modernos. Quando alguém se vê apenas como indivíduo separado, o peso da vida se torna insuportável. Tudo gira em torno do próprio ego, da comparação com os outros, da raiva contra quem pensa diferente, da inveja de quem conquista algo. Mas quando você amplia sua percepção e passa a enxergar-se como parte de uma comunidade universal, sua perspectiva muda por completo. Marco Aurélio escrevia que cada ser humano é como um membro de um corpo maior. O braço não inveja a perna, o olho não compete com o coração, todos têm funções diferentes, mas necessárias para a harmonia do todo. Se um órgão tenta destruir o outro, o corpo adoece. Da mesma forma, quando o homem se vê separado dos outros, cria ressentimento, hostilidade e violência. Mas quando percebe que todos pertencem à mesma natureza, entende que ferir o outro é ferir a si mesmo, que a inveja é ilusão e que o ódio é autodestruição. Essa mudança interna elimina muitos sofrimentos, porque quebra a lógica da competição constante. No mundo moderno, esse princípio é quase um antídoto contra o isolamento. A cultura atual incentiva a comparação e a busca incessante por validação, o que gera insegurança e conflitos. Mas quando você se lembra de que faz parte de um todo, percebe que a vitória de alguém não é a sua derrota e que sua missão não é superar todos, mas cumprir sua parte com excelência. Essa visão dissolve o veneno da inveja e abre espaço para a colaboração, para a empatia e para a compaixão. Você deixa de perguntar apenas o que eu ganho e passa a se perguntar como eu contribuo. É claro que viver assim exige humildade. O ego resiste, porque quer ser sempre o centro. Ele quer reconhecimento, destaque, protagonismo, mas o estoico sabe que a verdadeira grandeza não está em ser adorado, e sim em ser útil. É nesse ponto que a filosofia encontra sua aplicação prática. Ao perceber que faz parte de algo maior, você encontra força até para enfrentar dores pessoais. As dificuldades deixam de parecer castigos isolados e passam a ser entendidas como parte de uma ordem maior, que molda e fortalece o caráter. Essa meditação também é um remédio contra o ressentimento. Quantas vezes você guardou mágoa de alguém por atitudes egoístas? Ao aplicar a visão estoica, entende que cada pessoa age de acordo com sua compreensão do mundo. Se ela falha, não é para atingi-lo diretamente, mas porque ainda não enxerga além do próprio umbigo. Isso não significa aceitar injustiças sem ação, mas significa não deixar que o ódio o consuma. Em vez de reagir com rancor, o estoico responde com clareza, sempre guiado pelo entendimento de que destruir o outro não traz benefício algum. Quando você adota essa mentalidade de cidadão do mundo, até os próprios problemas parecem menores. O que antes era visto como obstáculo pessoal passa a ser interpretado como parte de uma trama coletiva. A vida ganha proporção e a mente se liberta da prisão de acreditar que tudo gira em torno de si. Essa consciência dá serenidade, porque coloca o homem em seu lugar correto, não como centro do universo, mas como parte de algo grandioso. Esse princípio não é apenas bonito, é prático. Ao lembrar-se diariamente de que faz parte do todo, você fortalece a paciência, a tolerância e a compreensão.
sua vida se torna mais harmoniosa, porque em vez de se colocar em oposição ao mundo, você se coloca em cooperação com ele. Essa é a chave para dissolver conflitos internos e externos, para reduzir a raiva e aumentar a paz interior. Ser um cidadão do mundo é viver com o coração aberto e com a mente disciplinada, entendendo que sua maior missão é contribuir para a harmonia do corpo universal ao qual todos pertencemos. Entre todas as práticas estoicas, há uma que causa desconforto imediato, mas que carrega em si uma força capaz de transformar completamente a maneira como se encara a vida. O exercício da morte diária. Essa é a sexta meditação. Os estoicos lembravam constantemente a si mesmos que a morte não é uma possibilidade distante, mas uma certeza absoluta. Ao contrário do que muitos acreditam, essa lembrança não tem a função de gerar desespero, mas de despertar urgência, foco e gratidão. Marco Aurélio escrevia em suas páginas privadas que o homem deve viver cada dia como se fosse o último, não de forma descontrolada, mas de forma plena, íntegra e consciente. Pense em como a mente humana funciona. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito, como se cada amanhã fosse garantido, como se houvesse sempre uma segunda chance. Por acreditar nessa ilusão, adiam projetos, silenciam sentimentos, deixam de agir. A procrastinação, a preguiça e o medo de arriscar se alimentam dessa ideia de eternidade. Mas a verdade é que nenhum de nós tem qualquer garantia de acordar no dia seguinte. Essa é uma constatação dura, mas ao aceitá-la, você descobre uma liberdade que poucos conhecem: a liberdade de viver agora. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Ao carregar essa consciência, cada instante se torna precioso. O abraço dado hoje é único. A palavra de afeto não dita talvez nunca encontre outra oportunidade. O gesto de coragem que você evita pode ser o último que teria chance de realizar. Lembrar da morte não tira o sabor da vida, pelo contrário, intensifica-o. É como se cada dia fosse uma moeda rara que não pode ser guardada, apenas usada. E a pergunta que deve guiar suas escolhas passa a ser: estou investindo esse dia da melhor forma possível? A morte, nesse contexto, deixa de ser um inimigo sombrio e se torna uma conselheira. Ela sussurra em nossos ouvidos que não há tempo a perder com ressentimento, que não faz sentido se apegar a pequenas disputas, que não vale a pena acumular coisas passageiras enquanto se negligencia o que é eterno na alma. Essa lembrança silencia vaidades, corta a ansiedade pelo futuro e coloca tudo em perspectiva. Se amanhã pode não existir, por que desperdiçar o hoje com coisas sem valor? No mundo moderno, em que todos vivem ocupados, mas raramente presentes, essa prática é revolucionária. Imagine começar cada manhã com o pensamento: se este for meu último dia, como vou vivê-lo? Essa pergunta reorganiza prioridades de imediato. O que antes parecia urgente se mostra irrelevante, e aquilo que parecia pequeno ganha sua real importância. Você descobre que o verdadeiro luxo não está em posses, mas em momentos, em conexões, em atos de coragem. A resistência a essa meditação vem do medo. O ser humano foge da morte como se, ao ignorá-la, pudesse anulá-la. Mas essa fuga só aumenta o pavor e cria uma vida superficial. O estoico, ao contrário, encara a morte de frente. Ele a aceita como parte natural da existência, como um processo que dá sentido ao tempo. Sem a morte, a vida seria infinita e, portanto, vazia de valor. É a finitude que transforma cada instante em algo raro. Ao abraçar essa verdade, o homem estoico aprende a viver com profundidade, não apenas a sobreviver. Esse exercício não pede que você se lamente pelo fim, mas que use a consciência dele como combustível. Saber que o tempo é limitado desperta coragem para agir, força para enfrentar o que evita e sabedoria para valorizar o que realmente importa.
Você não controla quando a morte virá, mas controla como vai viver até lá. E se escolher viver de forma digna, plena e atenta, terá cumprido sua missão, mesmo que o fim chegue mais cedo do que imagina. Essa meditação é uma chave para a liberdade interior. Quando você não teme mais a morte, descobre que também não teme mais a vida. Nada pode paralisar aquele que compreende a finitude e, mesmo assim, escolhe agir com coragem. O exercício da morte diária não é morbidez, é clareza. É olhar para o tempo não como algo infinito, mas como um presente raro que deve ser usado com sabedoria. A sétima meditação estoica nos leva a um ponto delicado e profundamente humano: a coragem de ser imperfeito. O mundo moderno pressiona cada indivíduo a buscar uma perfeição ilusória, seja na aparência, no trabalho, nas relações ou na vida social exibida em telas. O problema é que essa busca incessante cria um abismo entre quem você é e quem você acredita que deveria ser, gerando frustração constante, insegurança e a sensação de insuficiência. Os estoicos, porém, nos ensinam o oposto. Eles reconheciam a limitação humana e aceitavam suas falhas não como desculpas para a mediocridade, mas como parte do caminho para a virtude. Marco Aurélio escrevia que mesmo o homem sábio tropeça, mas o que o diferencia é a forma como se levanta, sem desespero, sem se punir além da medida, apenas retomando o rumo. É preciso coragem para admitir que você não será perfeito. Coragem para olhar no espelho e ver alguém que erra, que se contradiz, que se perde às vezes. Coragem para aceitar que a perfeição é inalcançável e, portanto, o que importa é o progresso contínuo. O perfeccionismo aprisiona porque transforma cada falha em sentença, mas o estoicismo liberta porque vê cada falha como oportunidade de treino. Ao errar, você não é condenado, você é chamado a fortalecer o caráter. A vida moderna amplifica esse dilema. As redes sociais criam a ilusão de que todos vivem sem falhas, exibindo apenas conquistas, vitórias e momentos de brilho. Isso alimenta o ciclo de comparação e aumenta a pressão interna. O estoico, no entanto, rompe com essa lógica. Ele sabe que cada ser humano tem lutas invisíveis, que ninguém é impecável e que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se com dignidade. Essa mentalidade corta o veneno da autocrítica exagerada e abre espaço para a serenidade de simplesmente ser humano. Reconhecer as próprias imperfeições não significa resignação, mas lucidez. Você aceita seus limites, mas continua buscando o crescimento. A diferença é que, ao aceitar que a queda faz parte do processo, você se torna mais resiliente. Em vez de desistir diante do erro, você o transforma em mestre. Cada fracasso se converte em degrau, cada falha em sinal de onde deve fortalecer. É assim que o homem estoico constrói sua força, não escondendo suas imperfeições, mas aprendendo a transformá-las em parte da sua jornada de virtude. Essa postura traz uma consequência poderosa: a diminuição do peso da opinião alheia. Quando você se liberta da obrigação de parecer perfeito, o julgamento dos outros perde força. Críticas deixam de ser facas que o ferem e passam a ser informações que você pode escolher usar ou não. Se fazem sentido, ajudam no crescimento. Se não fazem, são descartadas. O homem que não se cobra ser impecável já não se abala tanto quando os outros o apontam. Ele sabe que é imperfeito e justamente por isso não precisa se defender o tempo todo. Viver com a coragem de ser imperfeito também fortalece os relacionamentos. Pessoas que aceitam suas falhas se tornam mais compassivas com os erros dos outros. A cobrança diminui, a empatia aumenta e os vínculos se tornam mais verdadeiros. Afinal, não há nada mais humano do que errar. Quando você aceita essa verdade, cria espaço para a autenticidade.
E é nessa autenticidade que a confiança cresce, porque ninguém precisa fingir o que não é. Os estoicos sabiam que a vida é um campo de treino, não uma vitrine de perfeição. Quem tenta mostrar-se impecável vive em constante medo de ser desmascarado. Quem aceita suas falhas vive em liberdade, porque já não tem nada a esconder. Esse é o caminho da coragem. Enfrentar a imperfeição de frente, sem vergonha, mas também sem preguiça de buscar melhorar. A verdadeira virtude não é ser intocável, mas ser disciplinado o bastante para levantar todas as vezes que cair. Essa meditação é um lembrete contra a tirania da perfeição e a favor da serenidade de ser humano. Quando você entende que não precisa ser perfeito, descobre que já é suficiente, desde que esteja disposto a crescer a cada dia. Essa mentalidade não apenas resolve a angústia do perfeccionismo, mas dá força para caminhar leve, livre do peso de uma meta impossível, guiado apenas pelo desejo de ser melhor hoje do que foi ontem. A 8ª meditação estoica é uma das mais práticas e poderosas. Transformar os obstáculos em caminho. Essa ideia, que depois foi resumida na frase "o impedimento à ação avança à ação", mostra como aquilo que parece nos travar pode, na verdade, ser o que nos impulsiona. A mente comum olha para os problemas como barreiras, mas o olhar estoico os enxerga como degraus. Cada dificuldade é uma chance de treinar a disciplina, a paciência e a resiliência. O inimigo, de repente, se torna mestre. A falha, que antes parecia fracasso, se torna combustível. Nada é perdido quando você aprende a redirecionar a energia contra a própria barreira. Marco Aurélio não escrevia essas palavras em tempos de paz e conforto. Ele governava um império em meio a guerras, crises, doenças e pressões políticas. Para ele, cada obstáculo era uma prova, não um fardo. O que o impedia de seguir no caminho não era desculpa para desistir, mas oportunidade para desenvolver uma nova virtude. Se havia demora, era treino de paciência. Se havia oposição, era treino de firmeza. Se havia dor, era treino de coragem. A sabedoria estava em perceber que a vida não tira o homem do caminho quando lança obstáculos, mas lhe mostra onde o caminho realmente está. No mundo atual, essa meditação é mais relevante do que nunca. Pense em quantas vezes você desistiu de algo porque encontrou dificuldades. Quantas vezes deixou um projeto morrer por medo do fracasso ou se deixou paralisar pelo primeiro erro. O homem que enxerga os obstáculos como inimigos vive fugindo, sempre em busca de um terreno sem pedras. Mas esse terreno não existe. A vida é feita de resistências. O estoico não foge delas, mas aprende a usá-las. A rejeição se torna treino de autoconfiança. A crise financeira se torna treino de criatividade. A perda se torna treino de força interior. O grande segredo é mudar a interpretação. Quando a mente encara o obstáculo como fim, surge a frustração. Mas quando encara como oportunidade de treino, surge a motivação. A mesma dificuldade que derruba um homem comum pode elevar o estoico. Essa é a diferença entre quem reclama e quem cresce. Os problemas não desaparecem, mas se tornam matéria-prima para o desenvolvimento. O que antes era peso se transforma em força. É como uma árvore que, ao enfrentar ventos fortes, cria raízes mais profundas. Essa perspectiva também protege contra a vitimização. Quantas pessoas gastam a vida se lamentando pelas pedras que encontraram no caminho? Essa postura não muda nada, apenas drena energia. O estoico, ao contrário, olha para a mesma pedra e pergunta: como posso usá-la a meu favor? Essa pergunta muda tudo. Ela coloca o homem no papel de protagonista, não de vítima. Ao assumir que cada dificuldade pode ser aproveitada, você elimina o poder do obstáculo de paralisar sua vida. No mundo moderno, cheio de incertezas e pressões, essa mentalidade é uma das mais necessárias. A cada dia surgem desafios que parecem insuportáveis.
crises pessoais, dificuldades profissionais, imprevistos que mudam planos. O homem comum se desespera, mas o homem estoico respira e se pergunta: o que posso aprender aqui? Como posso crescer com isso? Essa é a chave para atravessar o caos sem se perder. Não se trata de negar a dor ou de romantizar o sofrimento, mas de dar a ele um propósito. Transformar obstáculos em caminho é mais do que uma frase inspiradora, é uma prática. É um exercício de disciplina mental, que exige repetição. No início, o impulso será reclamar, resistir, recuar. Mas quanto mais você treina, mais rápido consegue enxergar o valor escondido no problema. E quando essa visão se torna natural, a vida muda completamente. Porque não importa o que surja diante de você, tudo pode ser convertido em força. Essa meditação é um chamado à ação. Pare de lutar contra o inevitável e comece a usá-lo. Cada vez que a vida lhe apresentar um muro, pergunte-se: qual porta invisível ele está escondendo? Essa pergunta é a essência do estoicismo aplicado. Não existem obstáculos definitivos, apenas materiais que podem ser transformados. Ao adotar essa mentalidade, você não apenas supera os problemas, mas se torna alguém que cresce justamente por causa deles. Esse é o verdadeiro poder: fazer da adversidade não um peso, mas um caminho para a grandeza. A nona meditação estoica traz uma arma silenciosa e subestimada: o silêncio. Em um mundo em que todos parecem competir para falar mais alto, para expor opiniões a cada instante, para reagir de imediato a qualquer estímulo, cultivar o silêncio é quase um ato de rebeldia. Mas os estoicos sabiam que o silêncio não é ausência, é presença. Ele não é vazio, é força. O silêncio, quando praticado com consciência, se torna um instrumento de domínio sobre si mesmo e sobre as situações externas. Falar é fácil, responder de imediato é instintivo, mas calar exige disciplina, coragem e autocontrole. Epicteto lembrava que o homem sábio não se apressa em falar, mas observa primeiro. Essa postura não é de passividade, mas de estratégia. Quando você escolhe o silêncio, não está fugindo, está criando espaço para compreender melhor a situação. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se, em vez de reagir na mesma intensidade, alguém tivesse respirado fundo e se mantido em silêncio? Quantos relacionamentos se desgastam porque as pessoas se precipitam em palavras que não podem ser recolhidas? O silêncio nesses momentos é proteção. Ele impede que você diga o que depois lamentaria e lhe dá tempo para organizar a razão antes de agir. No mundo moderno, o silêncio é ainda mais valioso. Vivemos cercados por ruídos, informações, opiniões, debates intermináveis, notificações que disputam nossa atenção. A mente é bombardeada a cada minuto. Escolher o silêncio, seja físico ou mental, é como fechar a porta para esse excesso e recuperar a clareza. Não se trata apenas de não falar, mas de criar momentos sem distrações, sem respostas automáticas, sem a necessidade de se posicionar o tempo todo. É nesses espaços que surgem as reflexões mais profundas e as decisões mais sábias. O silêncio também é poder nas interações sociais. Quem fala demais revela suas fraquezas, mostra seus pensamentos, expõe suas intenções. Quem domina o silêncio inspira respeito. As pessoas tendem a ouvir com mais atenção aqueles que falam pouco, porque percebem que, quando falam, suas palavras carregam peso. Essa é a diferença entre quem despeja opiniões e quem entrega sabedoria. O silêncio dá densidade à fala, transforma palavras em armas bem afiadas, em vez de flechas lançadas sem alvo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que muitas vezes é melhor não reagir. Não por fraqueza, mas porque reagir impulsivamente nos coloca no mesmo nível daquilo que nos ataca. Quando você se mantém em silêncio diante de uma provocação, não se torna inferior, mas superior, porque prova que sua paz não pode ser roubada por palavras alheias.
Essa atitude exige treinamento, porque o impulso é sempre responder, se defender, contra-atacar. Mas o estoico aprende que o verdadeiro domínio não está em vencer debates, mas em vencer a si mesmo. O silêncio, no entanto, não é um fim, ele é uma preparação. Ele permite que você observe, analise e escolha a melhor resposta. Muitas vezes, a resposta será falar com calma e clareza. Outras vezes, será não responder nada, porque a situação não merece sua energia. Essa escolha só se torna possível quando você domina o silêncio. Sem ele, você é arrastado pelas emoções. Com ele, você governa suas reações. Praticar o silêncio é também uma forma de fortalecer a mente contra a ansiedade. Quando você cria momentos de quietude, corta o fluxo incessante de preocupações e dá espaço para a serenidade. Essa prática pode ser feita diariamente. Desligar estímulos, observar a respiração, deixar os pensamentos se acalmarem. O silêncio interior é tão importante quanto o exterior. Ele é o solo fértil onde a razão cresce e a virtude floresce. Essa meditação é uma lição contra a pressa de falar, contra a compulsão de reagir e contra a necessidade de estar sempre presente em todas as discussões. O homem estoico não precisa provar nada a cada instante. Sua força não está em falar mais, mas em saber quando falar e quando calar. O silêncio, usado com sabedoria, se torna um escudo contra conflitos desnecessários e uma espada que corta com precisão quando chega o momento certo de agir. A 10ª meditação estoica nos lembra de uma verdade simples, mas frequentemente esquecida. Não é o que acontece que nos destrói, mas a forma como interpretamos o que acontece. O estoico compreende que os acontecimentos em si são neutros, são apenas fatos brutos da realidade. O julgamento que colocamos sobre eles é o que lhes dá peso, dor ou alívio. Marco Aurélio escrevia que a mente tem o poder de transformar qualquer evento em fardo ou em oportunidade, dependendo do significado que escolhe atribuir. Essa percepção muda completamente a forma de viver, porque revela que o sofrimento não está no mundo, mas na lente através da qual olhamos para ele. Pense em 2 homens diante da mesma situação. Ambos são criticados em público. O primeiro sente-se humilhado. Sua mente o convence de que foi atacado. Sua autoestima despenca. O segundo enxerga a crítica como uma chance de aprender, ou simplesmente como uma opinião sem fundamento, incapaz de alterar sua essência. O fato foi o mesmo, mas a experiência de cada um foi totalmente diferente. Isso mostra que a verdadeira batalha nunca é externa, é sempre interna. Você não controla as circunstâncias, mas controla o valor que atribui a elas. Essa meditação é um convite a observar seus próprios pensamentos. Quantas vezes você se afundou em dor porque deu a um acontecimento um peso maior do que ele realmente tinha? Quantas vezes interpretou um silêncio como rejeição, um erro como derrota definitiva, uma dificuldade como prova de incapacidade? O problema não estava no fato em si, mas na história que você contou a si mesmo. O julgamento invisível da mente é a prisão mais comum da humanidade. E a chave para sair dela está em questionar: esse pensamento que estou alimentando é verdade? Existe outra forma de ver isso? O estoico aprende a suspender o julgamento imediato. Quando algo acontece, ele não corre para chamar de bom ou ruim. Ele observa. Pergunta a si mesmo: o que realmente está acontecendo aqui? Esse distanciamento não o torna frio, mas lúcido. Ele sabe que rotular de imediato é abrir espaço para emoções descontroladas. Ao suspender o julgamento, ganha tempo para escolher uma interpretação mais sábia que o fortaleça em vez de enfraquecê-lo. No mundo moderno, essa prática é uma defesa contra a avalanche de estímulos que tentam manipular nossas emoções.
Notícias sensacionalistas, opiniões extremas, pressões sociais, tudo é projetado para provocar reações rápidas. Se você não controla seu julgamento, é manipulado o tempo todo. Mas se aprende a filtrar, a pausar, a refletir antes de decidir o que aquilo significa, se torna livre. Nada externo pode obrigá-lo a sofrer se sua mente não der permissão. Essa meditação não nega a dor real, mas a coloca em perspectiva. Se você perde alguém querido, a dor é natural, mas o julgamento pode transformar essa dor em desespero eterno ou em um luto que fortalece, lembrando que a vida é breve e que cada momento precisa ser valorizado. Se enfrenta uma derrota, pode vê-la como fracasso ou como treino para a vitória seguinte. O fato não muda, mas o sentido muda tudo. Epicteto dizia que o homem não se incomoda com os acontecimentos, mas com a opinião que forma sobre eles. Esse ensinamento é direto e profundo. Ao lembrar-se disso, você passa a ter poder onde antes se sentia impotente. Não controla o mundo, mas controla a história que conta sobre ele. Essa é a diferença entre a mente escrava e a mente livre. A escrava reage a tudo, a livre escolhe como reagir. A prática diária dessa meditação é observar seus pensamentos e perguntar: essa interpretação está me fortalecendo ou me destruindo? Se estiver destruindo, mude-a. Isso não significa se enganar, mas escolher uma perspectiva que lhe permita agir com mais coragem e clareza. É como mudar a lente de um óculos. A realidade permanece a mesma, mas sua visão sobre ela se transforma. Essa é a essência do julgamento invisível. Perceber que a realidade não vem carregada de significado. Somos nós que damos esse peso. E se temos esse poder, então temos também a responsabilidade de usá-lo com sabedoria. O homem estoico entende que, ao dominar seus julgamentos, domina sua vida. Nada externo tem força suficiente para quebrá-lo se sua mente não o permitir. A 11ª meditação estoica fala sobre a gratidão, não como um gesto ocasional de agradecer por algo que deu certo, mas como uma disciplina diária capaz de blindar a mente contra a inveja, o ressentimento e a insatisfação crônica. Para os estoicos, cultivar a gratidão era mais do que um ato de bondade, era um exercício de percepção da realidade. Eles sabiam que a mente humana tem a tendência natural de focar no que falta, de desejar o que não possui e de ignorar o que já está presente. Essa cegueira cria sofrimento, porque faz o homem acreditar que só poderá ser feliz quando conquistar algo além do que tem. A gratidão quebra esse ciclo, trazendo a consciência para aquilo que já existe, para o que já é suficiente. E ao fazer isso, gera uma sensação de força interior que nenhum infortúnio pode roubar. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que, ao acordar, deveria lembrar-se não apenas dos deveres do dia, mas também das bênçãos que já possuía. Respirar, pensar, sentir, viver, tudo isso já era motivo de reconhecimento. Essa atitude não era sentimentalismo, mas uma forma de se preparar contra as dores inevitáveis. Quando o homem aprende a agradecer mesmo em meio às dificuldades, percebe que sempre há algo que pode ser reconhecido como valioso. Mesmo a dor pode ser vista como oportunidade de fortalecer o caráter. Essa visão não elimina os problemas, mas muda a relação com eles, diminuindo o peso da insatisfação. No mundo moderno, em que somos constantemente bombardeados por imagens de sucesso, luxo e conquistas alheias, a gratidão se torna ainda mais necessária. A comparação constante faz com que muitos sintam que estão sempre em falta, sempre atrasados, sempre menores do que deveriam ser. Esse é o terreno fértil da ansiedade e da inveja. O estoico, ao praticar a gratidão, se afasta dessa armadilha. Ele olha para o que tem e reconhece valor, encontra dignidade no pouco, força no simples e alegria no que já existe. Isso o torna invencível diante do veneno da comparação.
Praticar gratidão não significa negar ambições ou não buscar crescimento, mas sim ancorar-se no presente. É compreender que, enquanto trabalha para melhorar, já possui motivos suficientes para se sentir completo agora. Esse equilíbrio é o que fortalece a mente. Quem é grato não se desespera por conquistas futuras, porque já encontrou sentido no presente. Ao mesmo tempo, não se acomoda, porque a gratidão dá energia para continuar caminhando. Essa prática diária pode ser feita de forma simples. Ao final de cada dia, reflita sobre 3 coisas pelas quais pode agradecer. Podem ser pequenas, como uma conversa, uma refeição, um momento de silêncio. O exercício não está no tamanho do fato, mas no ato de treinar a mente a reconhecer valor. Com o tempo, essa prática cria uma visão de mundo mais clara e resistente, porque mesmo em dias de dor, você encontrará motivos para agradecer. E esse ato de encontrar luz em meio à escuridão é o que torna o homem estoico resiliente. Epicteto dizia que o homem rico não é o que possui mais, mas o que precisa de menos. A gratidão é o caminho para essa riqueza interior. Ela ensina que, enquanto outros se perdem em desejos infinitos, você pode se sentir completo com aquilo que já tem. Essa completude gera serenidade e coloca a mente em paz. Não importa o quanto o mundo mude, o homem que agradece se mantém firme, porque sabe que a fonte da sua força não está no externo, mas na sua própria visão. Essa meditação é uma vacina contra a insatisfação crônica que consome tantos hoje. Ela mostra que a verdadeira liberdade não está em acumular mais, mas em perceber o valor do que já existe. Quem vive assim não é escravo de desejos intermináveis, mas senhor de si mesmo. A gratidão como disciplina estoica é, portanto, mais do que uma prática espiritual. É uma estratégia de sobrevivência para manter a mente intacta em meio a um mundo que insiste em nos fazer sentir incompletos. A 12ª meditação estoica revela a força do exemplo como uma das maiores responsabilidades do ser humano. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com seus princípios era mais poderoso do que qualquer discurso ou pregação. Marco Aurélio, imperador de Roma, poderia ter usado o poder absoluto para justificar abusos, mas buscava diariamente agir com justiça, moderação e disciplina, porque entendia que cada ato era observado e poderia moldar o comportamento dos outros. A grande lição aqui é que a verdadeira autoridade não nasce de palavras, mas da coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. O homem moderno muitas vezes se perde em contradições. Fala sobre disciplina, mas vive em procrastinação. Cobra a integridade dos outros, mas tolera suas próprias mentiras. Exige respeito, mas não respeita. Esse abismo entre discurso e prática mina a confiança, gera desordem interna e destrói a credibilidade. O estoico, por outro lado, busca viver como exemplo, não para ser admirado, mas porque sabe que o caráter se fortalece na ação, não na aparência. Ele entende que cada escolha é um testemunho silencioso de seus valores e que influenciar os outros pela conduta é muito mais eficaz do que tentar persuadir apenas por palavras. Essa meditação tem um impacto direto na vida cotidiana. Se você deseja que sua família seja mais paciente, comece praticando a paciência. Se quer que seus colegas tenham mais responsabilidade, seja o primeiro a assumir a sua. Se espera que seu círculo tenha mais disciplina, pratique você mesmo com firmeza. Essa coerência cria respeito natural, porque as pessoas confiam mais naquilo que veem do que naquilo que ouvem. Não há necessidade de proclamar virtude quando ela já é percebida em silêncio. A força do exemplo também protege contra a hipocrisia. Muitos falam de valores elevados, mas caem em contradição diante da primeira dificuldade.
Isso gera vergonha e enfraquece a mente. O estoico não busca ser perfeito, mas busca ser íntegro. Quando erra, reconhece e corrige, porque sabe que esconder falhas apenas aumenta a distância entre quem ele é e quem gostaria de ser. Essa honestidade consigo mesmo gera confiança interior, uma sensação de estar alinhado com a própria consciência. E essa confiança é indestrutível, porque não depende da aprovação externa. No mundo moderno, em que tantos vivem de aparências, essa meditação é um chamado à autenticidade. Não se trata de parecer sábio, mas de viver com sabedoria. Não é sobre postar frases bonitas, mas sobre agir de acordo com elas. A influência verdadeira nasce quando sua vida se torna um reflexo dos princípios que defende. Isso inspira mais do que qualquer discurso, porque mostra que é possível. Marco Aurélio não foi lembrado apenas por suas palavras escritas, mas pela forma como governou em tempos de crise. Sua postura calma em meio ao caos, sua disciplina diante das adversidades e sua busca por justiça mesmo quando tinha poder para ser tirano, fizeram dele um exemplo que atravessou séculos. Esse é o poder da coerência. Viver de tal forma que sua existência se torne uma mensagem, mesmo sem precisar dizê-la. Essa meditação é um convite a olhar para si e perguntar: minhas ações refletem aquilo que eu digo acreditar? Minha conduta diária é um exemplo de disciplina, coragem e justiça, ou apenas um discurso vazio? A resposta a essas perguntas revela não apenas quem você é para os outros, mas quem você é para si mesmo. E quando a vida se alinha com os valores que defende, nasce uma força serena que não precisa ser anunciada, porque é percebida naturalmente. Essa é a força do exemplo, ser, e não apenas parecer. A 13ª meditação estoica é sobre a serenidade em meio ao caos. O estoico não busca um mundo sem dificuldades, porque sabe que isso é impossível. Ele busca a força de permanecer firme quando tudo à sua volta desmorona. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, pestes que devastaram o império e ainda assim, em suas meditações, repetia a si mesmo que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas da disciplina interior. A serenidade não é ausência de problemas, é a habilidade de atravessá-los sem se perder. É como ser um farol que permanece aceso mesmo quando as ondas tentam apagá-lo. O homem comum acredita que será feliz quando tudo estiver em ordem. Espera que o trabalho se acalme, que as contas estejam pagas, que a saúde esteja perfeita, que as pessoas o respeitem. Mas esse dia nunca chega, porque a vida é imprevisível. Sempre haverá um obstáculo, uma perda, uma mudança repentina. Aquele que depende de um cenário perfeito para ter paz, nunca a encontrará. O estoico, ao contrário, descobre que pode manter serenidade independentemente do caos externo. Essa é a verdadeira liberdade. Não ser refém das circunstâncias. Essa prática exige treino diário. A mente, diante do caos, sempre buscará se agitar. O coração acelera, os pensamentos se atropelam, a ansiedade tenta dominar. O exercício estoico é parar, respirar e lembrar. Isso também passará. Nenhuma dor é eterna, nenhuma tempestade dura para sempre. Ao adotar essa perspectiva, você diminui o peso do momento presente e recupera o controle sobre si. O caos continua, mas dentro de você há um espaço de silêncio intocado. É nesse espaço que nasce a serenidade. No mundo moderno, essa meditação é vital. Vivemos cercados de pressões, exigências e incertezas, notícias negativas, crises econômicas, mudanças repentinas que fogem ao controle. Se você espera que o mundo fique calmo para então ficar calmo, viverá em eterna turbulência.
Mas se aprende a criar serenidade interior, descobre que pode navegar qualquer tempestade. Essa habilidade não elimina os problemas, mas faz com que você os atravesse com dignidade, sem se despedaçar no processo. A serenidade também é uma forma de influência. Quando todos estão em pânico e você permanece firme, as pessoas se inspiram em sua postura. Sua calma contagia, sua estabilidade se torna um ponto de apoio. Essa é a grandeza do homem que domina a si mesmo. Ele se torna refúgio para os outros. Não precisa gritar, não precisa se impor, basta existir em equilíbrio. O caos ao redor perde força diante de alguém que não se deixa abalar. Praticar essa meditação é treinar-se a não reagir automaticamente. Diante de uma notícia ruim, antes de se desesperar, respire. Diante de um ataque, antes de responder, observe. Diante de uma perda, antes de se entregar ao desespero, lembre-se de que a vida sempre seguiu adiante. Essa pausa consciente é onde mora a serenidade. Ela não nega a dor, mas a coloca em perspectiva, lembrando que tudo é passageiro e que a mente disciplinada pode resistir a qualquer tempestade. Marco Aurélio dizia que a vida é como um rio em constante movimento. Lutar contra a corrente é inútil, mas aprender a navegar nela é sabedoria. A serenidade é essa arte de navegar sem se afogar, de atravessar as águas turbulentas com firmeza no leme. Essa é a última meditação e, de certa forma, a síntese de todas as outras. Porque dominar o tempo, controlar o que depende de você, não sofrer antecipadamente, praticar a indiferença, sentir-se parte do todo, lembrar da morte, aceitar a imperfeição, transformar obstáculos, usar o silêncio, vigiar julgamentos, cultivar gratidão e viver como exemplo. Tudo isso converge para este ponto: manter-se sereno em meio ao caos. Essa é a marca do verdadeiro estoico. Não aquele que vive isolado em um mosteiro, mas aquele que caminha pelo mundo cheio de problemas e ainda assim mantém o coração firme, a mente clara e a alma em paz. A serenidade é a vitória silenciosa que ninguém pode roubar, porque nasce de dentro. Quando você a conquista, descobre que não importa o tamanho da tempestade, sempre haverá um porto seguro dentro de si. Chegamos ao fim desta jornada, através das 13 meditações estoicas mais poderosas. E agora, você já percebeu que nenhuma delas foi escrita para ser apenas uma frase inspiradora ou uma citação bonita em um livro. Cada uma nasceu da necessidade urgente de homens que enfrentavam batalhas reais, guerras, perdas e dores que se repetem em diferentes formas até os dias de hoje. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca não buscavam aplaudir seus próprios pensamentos, mas encontrar em meio ao caos uma forma de sobreviver com dignidade, coragem e clareza. Essa é a mesma busca que você carrega dentro de si, e é por isso que essas reflexões continuam vivas. Ao longo desta narrativa, você viu que o tempo é o único tesouro que não volta, que a vida se divide entre aquilo que podemos controlar e o que precisamos soltar, que sofrer por antecipação é multiplicar dores desnecessárias, que a indiferença ativa é uma arma contra distrações, que enxergar-se como parte do todo dissolve ressentimentos, que lembrar da morte dá urgência e profundidade a cada instante, que aceitar a imperfeição é sinal de coragem, que os obstáculos podem se tornar caminho, que o silêncio é poder, que o julgamento invisível da mente define a realidade, que a gratidão é disciplina contra a insatisfação, que a força do exemplo vale mais do que qualquer palavra e, por fim, que a serenidade em meio ao caos é a vitória silenciosa do homem que domina a si mesmo. Se você refletir com calma, perceberá que essas meditações não são conceitos isolados, mas engrenagens de uma mesma máquina. Todas apontam para um mesmo objetivo:
Libertar a mente da escravidão dos impulsos, das ilusões e das distrações e guiá-la de volta ao que é essencial. Essa é a essência do estoicismo moderno. Não viver tentando controlar o incontrolável, nem se deixar dominar por medos ou desejos sem fim, mas viver com foco, disciplina e calma, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Agora é o momento de aplicar. Não basta ter ouvido cada princípio, é preciso praticá-los. Pergunte a si mesmo ao terminar este vídeo: qual dessas meditações mais falou comigo hoje? Talvez seja a lembrança da morte, talvez seja a gratidão, talvez seja o controle interno. Escolha uma, apenas uma, e decida colocá-la em prática ainda hoje. Se fizer isso, já estará iniciando uma transformação. A força não está em acumular conhecimento, mas em transformá-lo em ação diária. Lembre-se, a vida não espera. O tempo que passa agora é irrecuperável. Você tem diante de si a chance de escolher se continuará sendo arrastado pelo caos ou se começará a treinar a mente para se tornar forte, serena e indestrutível. Os antigos não tinham tecnologia, não tinham os confortos de hoje, mas encontraram paz interior em meio a guerras e pestes. Se eles conseguiram, você também pode. A chave está em não adiar mais. E aqui fica o convite. Pratique, teste, viva essas meditações. Volte a este vídeo sempre que sentir a mente pesada, sempre que a ansiedade tentar tomar conta ou quando sentir que o mundo ao redor está fora de controle. Essa filosofia não é para enfeitar a mente, mas para fortalecê-la como aço. Quanto mais você treina, mais livre se torna. Se você chegou até aqui, isso significa que já está disposto a mudar. Então, não guarde isso apenas para si. Deixe nos comentários qual meditação mais tocou você e como pretende aplicá-la em sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas encontrem essa força silenciosa que os estoicos nos deixaram. E não esqueça, inscreva-se agora no canal Filósofo Estoico para continuar recebendo reflexões que não apenas inspiram, mas transformam. A vida é breve, o tempo é valioso e a serenidade é possível. Cabe a você decidir se viverá como escravo das circunstâncias ou como senhor de si mesmo.